Eu quero voltar um pouquinho no tempo e pedir muita atenção do Dr. Flávio Durso, a quem eu tenho imenso respeito. E a gente compreende que, dependendo do tamanho da encrenca, é o tamanho do advogado. E a encrenca é grande, porque senão o Dr. Flávio Durso não estaria aqui. Estaria qualquer um outro que acompanhou Renato Duque, acompanhou Pedro Barusco e por aí fora vai. Para o doutor Flávio estar aqui, olha, a encrenca é gigantesca, como é o esquema de corrupção que foi montado na CPI, na Petrobras. Mas eu quero voltar a 2004, quando o mesmo juiz Sérgio Moro prende em torno de 25, 26 doleiros como desdobramento de uma operação chamada Beacon Hill, ou Farol da Colina em português. E por que essa operação é importante? Porque Roberto Jefferson disse na CPI dos Correios, disse no Conselho de Ética da Câmara e disse na tribuna da Câmara o seguinte: cobrando os 14 ou 15 milhões que o PT não tinha ainda pago do combinado com Roberto Jefferson em agosto de 2004, o todo-poderoso José Dirceu diz o seguinte: olha, essa Polícia Federal meio tucana prendeu os doleiros e eu não tenho como botar o dinheiro do PT para dentro do Brasil. As palavras não são minhas, delegado Valdir. Eu estou respondendo, reprisando um fato histórico, dito pelo líder do senhor Vaccari. Aí o que acontece, senhor Vaccari? Aí, lá, o senhor Alberto Youssef foi preso naquela operação. E agora ele é preso de novo. Naquela época, doutor Flávio, não tinha delação premiada, o senhor lembra bem, como tem hoje. O crime de lavagem do dinheiro precisava dos crimes antecedentes, agora é crime principal. O senhor sabe muito bem do que eu estou falando. Mas o mesmo Alberto Youssef faz uma delação premiada, aonde eu ainda vou ter aqui a condição e a sociedade brasileira de ver uma cariação do senhor Vaccari, do Pedro Barusco, do Renato Duque, depois que ele fizer a delação premiada, do Alberto Youssef, do Paulo Roberto Costa. Por que eu estou dizendo isso? Porque o senhor Alberto Youssef, como o Pedro Barusco, trocaram, já aplicada a dosimetria da pena, doutor Flávio, 40 anos, 30 anos, como pegou lá o Marcos Valério, por 2 anos de semiaberto. O senhor sabe, é um baita negócio. Esse cidadão que está do seu lado, que é o seu cliente, ele está aqui já num primeira denúncia, ele tem aí na corrupção passiva, que pode ir até 20, né, porque ele até 16 anos, ele tem 11 vezes. Na questão que envolve formação de quadrilha e lavagem de capitais, ele tem 14 acusações, tem uma outra aqui com 24, quer dizer, isso vai a 200, 300 anos, depois aplicada a dosimetria. A saída é a delação premiada. Mas a delação premiada do senhor Alberto Youssef tem o seguinte: se ele mentir, ou o Barusco mentir, e for pego na mentira, a pena triplica. Então não tem nenhuma razão para ele fazer algo que ele não pode provar e jogar fora o benefício de trocar 30 anos por 2 anos de semiaberto. O senhor há de convir comigo, o senhor é um homem inteligente. E aí ele diz aqui, no termo número 1, textualmente o seguinte: que João Vaccari, mesmo antes de assumir como tesoureiro do PT, atuava perante a diretoria de serviços, dando ordens a Renato Duque. Vou repetir, ele dava ordens a Renato Duque. Todo mundo sabe na Petrobras da sua arrogância, todo mundo comenta isso, e da sua prepotência. E aí, a sorte do senhor ter um advogado competente com o doutor Flávio Durso, é porque o senhor aqui dentro dessa sessão, o senhor mentiu. Se o senhor tivesse a condição de testemunha com termo, o senhor sai daqui preso. O que faria uma certa justiça a todas as acusações que o senhor tem e que ninguém entende no Brasil, como é que o senhor não está, pelo menos, com algum tempo de restrição para poder explicar. Por que eu digo que o senhor mentiu? E afirmo que o senhor mentiu.
O senhor disse aqui que o senhor só é tesoureiro do PT a partir de 2010, o que é fato. Só que quando, no depoimento 7 da delação premiada do senhor Mendonça Neto, que o senhor reconheceu, que falou para o senhor na sede do PT, ele disse que ele esteve lá em 2008. Ele não disse que estava em 2010. E se o senhor vai na planilha, aqui tem gente com cérebro, doutor Vaca. Aqui na planilha, ele fez um depósito lá em 2008 e 2009. Como é que ele faz depósito em 2008, 2009? O senhor confessou aqui que falou com ele. Só que o senhor estava pensando que era de 2010 para frente. Mas ele lhe contradita dizendo que ele foi em 2008. O senhor estava fazendo o quê na sede do PT, orientando o empresário a botar dinheiro na conta do PT? O senhor não estava lá como tesoureiro, doutor Flávio. Seu cliente estava lá porque ele era, por determinação de José Dirceu, o operador petista para saquear, assaltar e roubar a Petrobras. Era isso que o senhor estava fazendo lá. E como o senhor não podia receber o empresário da Petrobras, o senhor marcou um encontro na sede do PT. É isso. É isso. O operador recebe na sede do PT e diz para a pessoa, está aqui a conta do partido, deposita lá. Uma capa de legalidade, mas tem gente que pensa. Tem gente que acompanha os fatos. Eu duvido que esse empresário devia ter um salário aí de mais de 500 mil por mês. Passou os últimos 3 meses comendo quentinha, fazendo o número 1 e o número 2, agachado na frente dos seus colegas de prisão e tomando banho frio. Ele passava em hotéis, como foi dito aqui, de 5 estrelas, andando de aviões para cima e para baixo. Ele está a fim de voltar a ser livre. E para ser livre ele falou a verdade, e o senhor mente. E o senhor só escapa pela competência do doutor Flávio Durso. E por algo que eu até hoje não entendi, por que o ministro Teori Zavascki, que é do meu estado, ele me entristece toda vez que ele faz isso. Ele primeiro soltou o Duque. E o doutor Sérgio Moro não passou recibo. Ficou só monitorando. Quando ele mexeu nos 20 milhões de euros, senhor Vacari, o Duque, pau, foi para a cadeia. Agora, sem nenhuma razão, os argumentos do doutor Flávio Durso, eu li aqui, são inteligentes. O cliente vai ser constrangido. Aqui ninguém está me constrangendo. Nós estamos apenas pensando e mostrando todo esse triste episódio que o senhor é um dos principais artífices na estrutura da Petrobras. Eu posso sair do depoimento de Mendonça Neto e ir ao depoimento e à delação premiada de Alberto Youssef, que dizia que o senhor comandava Renato Duque. O senhor chegou ao cúmulo, como João Paulo Cunha, de não respeitar a sua família. É uma tradição petista isso, né? O João Paulo Cunha, condenado no mensalão, mandou a mulher pegar dinheiro no Banco Rural. E o senhor mandou a sua cunhada receber 400 mil reais. Aliás, eu até tinha foto dela, essa senhora aqui, né? Sua cunhada. Eu posso ir adiante aqui, por exemplo, nas combinações feitas com João Vacari Neto no depoimento de Barusco. Barusco era alguém tão íntimo de Renato Duque, que era quem o senhor pilotava, além de pilotar os outros também, porque ninguém levava livre. O Hildo Sauer, a Graça Foster, nos depoimentos dos denunciantes aqui, eles até dizem, olha, eles provavelmente não sabiam nada, mas que a gente operava. E aponto para o senhor, que não deixava passar nenhum contrato em branco. Ou o dinheiro ia para fora do Brasil, e aí Pedro Barusco, eu não tenho nenhuma dúvida que era fiel depositário, não sei se do seu dinheiro, do dinheiro do Lula ou do dinheiro do Dirceu, mas de um dos três eu tenho certeza que é. Ninguém vem faceiro aqui, doutor Flávio. Tendo família, devolve 97 milhões e só faz uma escusa. Olha, gastei 1 milhão de dólares com a minha doença. Ele estava prestando conta para não acabar como o Celso Daniel. Da mesma forma, eu quero concluir, senhor presidente, dizendo que os elementos são muitos. E hoje,
a mentira, a falsidade e as palavras, igual a Delúbio. O senhor só não é tão debochado quanto ele era. Mas o senhor é cínico, o senhor é hipócrita. Para concluir, deputado Onyx. E o senhor aqui exerceu esse mesmo sarcasmo que ele exerceu, eu estava lá. Quando ele foi condenado, entrou para dentro da papuda, ele tinha perdido aquele sorriso sarcástico de que ficaria impune, livre, leve e solto. O senhor também vai perder esse sorriso. Os brasileiros de bem querem isto. Para concluir, deputado Onyx. E, presidente, eu quero deixar aqui uma última palavra. É imperioso essa CPI acarear a quadrilha. Trazer um por um, junto com aqueles empresários que estão fazendo delação premiada, para o Brasil poder conhecer, um desdizendo o outro, a verdadeira verdade. E eu peço, por final, que Vossa Excelência envie ao Dr. Sérgio Moro e ao Ministério Público do Paraná esta parte aonde eu descrevo e aonde, respondendo ao relator, talvez não seja a transcrição, o senhor Vacari comete aqui o crime de mentira. Ele mentiu aqui. E isso é muito importante porque vai ajudar o doutor Sérgio Moro a esclarecer ainda mais os malfeitos do senhor Vacari e da sua quadrilha, provavelmente estruturadas, lideradas senhor presidente. a José Dirceu. Obrigado, presidente. Vossa Excelência será atendido nos termos regimentais. Próximo autor. Presidente, eu não fiz pergunta nenhuma, eu não preciso de resposta nenhuma de quem veio aqui para mentir.